Todo mundo, página 14 aí. Todos. Liga a câmera, tá? Isso. Oi, Rafael. Oi. Isso. Nossa, professora, eu tive que faltar a primeira aula, tive manutenção do aparelho às 8 horas. Nada não, a gente grava a aula para você pegar depois, tá? Tá. Ô, Rafael, a gente tá na página 14 do capítulo 5, tá? Tá. A página 13 já foi corrigida, a gente já fez aqui junto. Corrigida não, a gente tá fazendo junto. Então, depois você pega lá no canal, tá? Continua? Maria Luísa. Eu te mando as fotos das atividades depois que eu fizer. Tá, me mande. Ô, professor, continua. Professora, você era pessoal naquele trabalho? Oi? Você era pessoal naquele trabalho? Tô pensando. Depois a gente fala sobre ele no final da aula, tá bom? Vou repassar para os meninos também, tá? Tá. Mari, lê a 4 pra gente. Leia atentamente o fragmento do depoimento de Tiradentes e responda as questões propostas. Pode ler só as Fato de- questões, tá? A. O que levou Tiradentes a conspirar contra o governo português? Pessoal, qual foi o propósito aí de Tiradentes? Por que que ele foi contra aí? Pode falar, Ana. Ele era É porque os impostos estavam muito caros. Estavam muito caros. Quem mais? Eu acho que ele era um simpatizante. Pra parar a escravidão? Peraí, Luiz, descer um por um. Fala, Rafael. Eu acho que ele era um dos simpatizantes do povo iluminista. Ele tinha ideias iluministas. Isso. Quem mais? Ô, Luiz. Parar a escravidão? Escravidão? Não. Então aí, ó, a correta, o que o Rafael falou e o que a Ananda também citou aí. As duas está correta. Alguém mais quer dizer? Vocês podem colocar aí, então na letra A, tá? Alguém mais? Você pode repetir isso, por favor? Posso. O que que levou o Tiradentes aí a conspirar contra o governo português? O que que levou ele? O fato de Tiradentes ter ideias como iluministas? Fala de novo, Luiz. O fato de Tiradentes ter ideias iluministas? Isso, só dá uma complementadinha agora. O fato de Tiradentes ter ideias iluministas e o que mais? Pode falar, Caio. Então, é que meu grafite acabou, aí hoje de tarde eu vou tentar comprar um ali na papelaria que tem aqui perto de casa, viu? Aí eu peço pra alguém me mandar essa resposta. Tá. Ô, professor, a gente criou um grupo dos alunos e os alunos não se ajudam, não mandam fotos no grupo. O Pedro pediu, acho que foi uma foto lá no grupo. Iluministas, né? E pertencer, que tipo de classe que ele pertencia e ele estava tentando ajudar as pessoas? Hã? Salvador, meu. Classe média. Entendeu? Qual que é a classe? A classe menor, pessoal. Classe baixa. Então a classe pobre, né? E pertencer à classe social mais baixa, ou pobre, do jeito que vocês quiserem colocar aí, tá? Bora lá, AB. Terminei de ler, Mari?
A que amarguras do povo Tiradentes se refere em seu depoimento? Nesse depoimento que está em cima, então, é que refere à letra B. Então, o que ele queria ir? Primeiramente, vamos voltar lá, então, das ideias iluministas. Qual que é mesmo a característica deles? Igualdade. Eles querem igualdade na política, igualdade social, alguma coisa assim. Isso, liberdade e igualdade, certo? Então, aí, trata-se de quê, então? Liberdade por onde? Pela coroa portuguesa ou liberdade pelas colônias? Coroa Nas portuguesa. colônias. Isso, Não, então, pera. Dois. pelas colônias, pessoal. Então, trata-se de quê? Liberdade para as colônias. Liberdade pelas colônias. As Isso. colônias. E essas colônias sofriam o quê, pessoal? Escravidão? Sofria escravidão. E o que mais aí que tá passando aí? A crise. Que crise que tá ocorrendo aí? Crise econômica? Isso. Que sofria, né, a exploração da escravidão e da crise econômica. Porque não era, igual a Nanda falou, que não era os povos mais baixos que pagavam esses impostos, a coroa portuguesa. Então, vocês vão colocar aí. E sofria Que da escravidão? sofria a escravidão e a crise econômica. Professora, sabe o que eu acho? Tem uma coisa que eu li no livro de história que fez, que a senhora pode até ter explicado, mas eu não lembro, que o povo que era mais pobre pagava os impostos e o de classes mais altas não pagava, mas teve um tempo que a partir, não lembro lá, e o povo começou o povo da classe mais alta teve que começar a pagar impostos e muitos negaram isso, porque antigamente eles não tinham que pagar, por que eles teriam que pagar agora? A Isso, gente estudou isso, Rafael. Isso, isso. então, acho tipo, É que foi igual, difícil pra todo mundo lá que teve que começar a pagar imposto. Tipo, os caras ricão ter que começar a pagar imposto. isso, isso. Principalmente porque, pessoal, quem tinha o comando total aí? A Igreja Católica. A igreja. Isso. Então, vamos lá. Letra C. Vamos lá. Lei, Mari. Com base no conteúdo desse capítulo, escreva informações que comprovam a resposta à pergunta anterior. Então, aí vocês vão escrever uma resposta pessoal do que informa aí a letra B para mim. Do que vocês colocaram aí. Da letra B, da letra C, o que responde aí? Então, de acordo com a letra B, a pergunta da letra B de vocês, vocês vão responder a letra C, entendeu? Então, vamos lá, Luiz. Entendi. Professora, eu posso escrever que o Tiradentes queria igualdade para todos? Ficou meio vago. É porque é o seguinte, eu não sei o Você que... pode colocar aquele que liberdade para todos. A gente pode falar sobre o que mais aí que a Nanda citou. Liberdade, igualdade social. Isso. O que mais aí que opunha essas revoltas aí, pessoal? Vou colocar então, pelo Acho fato que do Tiradentes querer que as pessoas tenham a qual é o nome? Liberdade na política e igualdade social. Isso, pode pôr. o fato de Tiradentes. Luiz, você arruma a sua, hein? Essa aí é pessoal, tá?
Prontinho, todo mundo? Acabou. Vamos lá. 5. Lê para nós, Rafael. Quais eram as reivindicações dos conjurados baianos? Agora sim, vocês vão lá da Conjuração Baiana, na página 11, 12 e 13, que fala sobre ela. Vocês vão colocar aí por que eles lutaram, por que eles teve essas revoltas, qual que eram as reivindicações deles. Vamos lá, bota todo mundo lá na página lá. Na página 12. Todo mundo na página 12 aí, para mim. Para compreender a conjuração baiana, necessário. Por que eles revoltaram contra a coroa portuguesa, pessoal? Leia aí para mim e fala. Fato de Salvador deixar capital colonial no ano de 1963, em razão disso, perdeu recursos metropolitanos, inclusive investimentos para infraestrutura e incentivo para a produção local de alimentos. Isso aí refere assim, que com a revolta, então a coroa portuguesa baniu Salvador como a capital. Então, deixando eles com poucos recursos aí, principalmente os recursos públicos. Não tinha mais investimentos, né? Então isso está incorreto, porque eles queriam o quê? Propor algo melhor aí para eles, e não retirar aí o que a coroa estava retirando. Então, o primeiro parágrafo está errado, Luiz. Vamos continuando a ler, vamos lendo. O que eles eram contra, o que eles queriam aí? Oi? Uma coisa que eu acho que pode ser, com os altos preços dos produtos vindos de Portugal e a redução da produção alimentícia local, instaurou-se na região um quadro de fome, fato que acabou gerando uma forte tensão social. Antes da Conjuração Baiana, outros montins contra a cobrança de impostos já haviam ocorrido na Bahia. Neles, a população baiana, faminta, saqueava armazéns em busca de mantimentos, pois a agricultura de subsistência passou a não dar conta de alimentar a população, por sua vez, não tinha condições de comprar alimentos. Pode ser isso? Isso, então, exatamente isso. Então, o que eles reivindicaram? Eles protestaram aí, pessoal, contra a coroa portuguesa. O que estava... Os altos preços dos produtos vindos de Portugal. Isso, exatamente isso. Coloquem aí. Os altos preços de produtos vindos de Portugal? Os altos preços dos produtos comercializados, isso mesmo. Professora, repete, por favor, que eu tive que mandar um link da aula da minha irmã para o celular do meu padrasto. Tá, os altos custos de preços dos produtos comercializados. Eu coloquei só os altos preços dos produtos comercializados. Tá certo também. David, você lê a 6 pra gente? Uhum. De acordo com seus estudos, pode-se afirmar que a Conjuração Baiana teve um caráter visionário? Justifique sua resposta. Ele teve um caráter pro lado, né, da sociedade. Tudo indica o que eles eram. A revolta, então, era baseada nos impostos, nos produtos comercializados, que estava alto demais, a coroa portuguesa queria só lucrar para ela, né? Certo. Isso. Aí fala aí, então, que podia relacionar ao quê? A gente fala aqui, no finalzinho aqui, ó, da página 13. O que eles queriam em conjunto. Então,
Movimento corrido na Bahia. Desculpa, eu tava só lendo aqui, se querer eu... Tá. Então vai aí, página 13 aí, todo mundo. Destaca-se pelo caráter intelectual e visionário de suas ideias. Os revoltosos almejaram não apenas a independência em relação à coroa portuguesa. Requeriam, sobretudo, vários direitos sociais. Queria o quê? Oh, meu Deus. Peraí, deixa eu achar de novo. Requeria, sobretudo, o quê? Independência em relação à coroa portuguesa? Não. Depois do requeria, sobretudo. O que eles queriam aí depois? Os direitos sociais. Isso, direitos sociais. Pode colocar aí, se eles requeriam sobretudo os direitos sociais? Isso. Sete. Escreva as diferenças e semelhança que você percebeu entre a conjuração mineira e a conjuração baiana. Vamos lá, então. As diferenças. Qual que é que a gente pode citar aí as diferenças? A conjuração mineira, eu acho que é por conta da falta de... Esqueci o nome, da falta de alguma coisa. Então, vamos arrumar aqui, ó. Conjuração mineira e baiana. Gente, no título já fala onde ocorreu uma e onde ocorreu outra. Aonde que ocorreu a conjuração mineira? Aonde que ocorreu? Minas Gerais. E a baiana? Na Bahia. Na Bahia. Salvador. Pronto. Uma diferença aí. A conjuração mineira ocorreu em Minas Gerais e a baiana em Salvador. Isso. Mano, que música é essa japonesa que tá tocando aqui? E a semelhança, pessoal. A semelhança. O que eles lutavam aí? Contra o quê? É por direitos sociais. Igualdade e liberdade. Isso, isso. Pode ser também. Essa semelhança, que eles lutavam pela liberdade e igualdade. Ai, professor. Certinho? Quais são as semelhanças? Qual que é a semelhança? O que eles pretendiam aí, ô Luiz? Liberdade social? Isso. Então, é liberdade social. Pode ser também uma semelhança. Liberdade social. Então, agora a gente vai lá para o capítulo 6. Independência dos Estados Unidos na América, tá? A gente vai falar, então, a página 16, 17, 18, 19 e 20, ok? Para casa? Não, para agora. Na página 21, a página 21, esse exercício Organizando a História, vai ficar para casa, tá? Vocês já anotem aí na agenda de vocês, certo? Anota aí, o para casa para vocês. Página 21. Aí, que dia é hoje? Tô bugando. Dia 8. Página 21 aí. Bom dia, Kemi. Bom dia, alunos. Bom dia, bom dia. Então, quer dizer que o 2 Caio vai ficar com falta, né? Porque abriram agora. Estou assistindo já tem alguns minutos. Tem o... Quem que é o outro aqui? Está com a câmera fechada, professora? O Davi. Ele como começou a aula, ele tá saindo e voltando, porque acho que não tá conectando direito. Não sei o que ocorreu. Entendi.
Eu tinha que eu desliguei minha câmera porque meu grafite acabou aí. Não tem como eu responder por enquanto. Caio Miguel. Ah, o Miguel também tá do mesmo jeito, ele sai e entra. Preciso ver com a mãe dele. Vou ligar agora. Tá. Então, professora, você já falou com ele sobre as avaliações? Já. Você já fez alguma atividade avaliativa hoje? Não, De acordo com... ainda não. Tô explicando para depois passar o teste, atividade. Ah, preciso que você já fala com ele sobre isso. Já falei já. Sobre todos receberam o simulado, né? A nota do simulado que vocês fizeram. Oi? Eu não vi ainda. Não? Não. Entendeu quem é? Porque acho que a câmera tá pegando só a pontinha da cabeça, eu não sei quem. É o David. Então, professora, você que é o regente dessa turma, né? Então, vê com a professora aí que já estão todos com ela. Quem fez está com ela. Tá. Me manda um e-mail. Vocês não receberam. Me manda um e-mail, tá, David? Lembrando que a nota daquele simulado não é a nota da média, não é a média de vocês, tá? E que vocês vão, provavelmente, segunda-feira, porque vocês têm aula toda segunda-feira de história, então segunda-feira provavelmente vai ter avaliação de história. Então, durante essa semana, hoje a professora já vai estar começando a trabalhar com vocês, de acordo com essa avaliação, mostrando para vocês como é que é. É mais ou menos estilo aquilo que vocês fizeram, só que agora as avaliações são elaboradas pelos professores e vai ser durante a aula, no tempo real. Então, todas as aulas vai ter avaliação? Semana que vem, provavelmente todas. Se não começar essa semana. Então, é de acordo com o horário. E então, os professores vão estar enviando para vocês aquele mesmo cronograma que eles enviaram para vocês estar estudando para o simulado. Ou se eles forem fazer alguma modificação, mas eles vão estar, para casa, eles vão estar enviando, mas somente isso, viu, professora? Uhum. Então, vocês procurem tirar todas e quaisquer dúvida. Outra, tem o tempo para fazer a avaliação, lógico que o professor vai colocar o tempo de acordo com a necessidade de vocês, tá? Então, se prepare e hoje a professora vai estar preparando vocês, como é que é essa avaliação, como que ela vai enviar para vocês, como vocês vão receber. Inclusive, o professor já manda alguma atividade avaliativa hoje, alguma atividadezinha, tá? Só para eles terem noção, para quando eles, na semana que vem, eles não terem nenhuma dúvida. Vocês podem estar tirando essas dúvidas com todos os professores, tá? Todos os dias. Provavelmente, todos os dias, os professores vão estar falando para vocês como que é, tá? Uhum. Dúvida? Alguma pergunta? Não, né? Então, boa aula. E quem não recebeu o simulado, só pedir que está com a professora Kemi. Já está com ela, tá? Beijo. Pessoal, os que não estavam na primeira aula, eu falei sobre esse simulado, esse que a gente vai elaborar hoje, para vocês já terem uma noção aí como vai ser, tá? O Rafael, o que mais o que não estava? Só o Rafael, né? Então, Rafael, depois eu vou abrir aqui de novo, mostrar para vocês e falar no final da aula como vai ser certinho, tá? Então, a gente vai estudar, então, essas páginas. Essas páginas que irão ser estudadas hoje é que vai cair no teste, tá? Então, toda aula a gente programa a explicação, logo após a explicação, tem um teste de vocês, ok? Então, aí, pessoal, fala, então, da dependência dos Estados Unidos da América. Então, começa aí falando das 13 colônias e o comércio triangular aí na página 16 de vocês. Professor. Certo? Oi. Deixa eu ter uma duvidazinha. O Tiradentes, ele foi morto por querer a liberdade e a igualdade social ou o quê? Isso. O Tiradentes, ele foi enforcado, né? E a cabeça exposta ali para todos verem. Que o quê? Um líder, então ele era um líder, era representante daquele povo ali, né? Conjuração mineira. Então ele foi morto por quê? Para a coroa portuguesa provar que ele tinha total poder às colônias. Então ele morreu
para dar exemplo para outros que podia vir durante essa revolta contra a coroa. Nossa. Entendeu? Então, vamos lá, pessoal. Então, aí, ó, a primeira colônia fundada por ingleses na América do Norte, em 1607, recebeu o nome de Virgínia. Homenagem a quem, pessoal? Que a gente já estudou sobre ela. A Rainha Elizabeth, porque ela era virgem, alguma coisa assim. Isso, exatamente, né? Alguns fatos de alguns historiadores relatam isso, né? Por ela não ter casado, né? Então, virgem, então deu esse nome de Virgínia em homenagem a ela. Mas tem boatos que ela ficava com o povo que trabalhava dentro do... Isso, então, exatamente. Então, tem alguns relatos que ela não, de fato, né, morreu virgem porque ela tinha rolos com seus empregados, né? Então, deu o nome de Virgínia ao relato aí da Rainha Elizabeth I aí da Inglaterra. Então, aí tudo começou perante a ela aí, né? A história, certo? Então, em 1620, aí começou, então, um outro tipo de processo. O processo dos peregrinos. Então, o que é? Esses protestantes, né? Aliados aí ao João Calvino, que é os calvinistas, né? Que tem o quê? O João Calvino e que é os calvinistas, e os luteranos, que é do quem? Do Martim Lutero, certo? Então, aí, eles começaram, então, o grupo de protestantes começou, então, o quê? Fazer uma formação de povo, né? De colônias. Colônia significa o quê? Povoamento, certo? Então, esses grupos aí começou, né? Invadindo aí essas terras. Então, essas terras aí começou, então, os seus pequenos colônias, os pequenos povoamentos aí, certo? Porém, esses pequenos povoamentos, né? Dessas religiões protestantes, desses líderes que seguiam João Calvino, teve então uma base de condição precária. Então, doenças, falta de alimentos, o clima aí é bastante tenso, né? Que é um clima bastante frio. Então, eles teve várias situações negativas quando eles começaram a invadir essas terras aí, né? Perante quem? Lá da Inglaterra, né? Começou a invadir, então esse clima estava muito frio, a situação deles estava muito tensa mesmo. Porém, eles não desistiram. Como eles queriam ter aquele povoamento, eles falaram assim, aqui a gente vai ficar. Não vamos sair daqui. Com essa resistência, né, desses peregrinos vindo, né, e através, cada vez vindo e aumentando essas colônias, eles começaram então a ter o processo do quê? Desenvolver coisas boas, os positivos. Então, tudo que passou nessa situação precária que eles tiveram no início, porque no início nada para ninguém, nada é fácil, não é verdade? Então, começou então o quê? Aumentar as condições de vida melhores. Com esse aumento de condições de vida melhores, eles começaram a ter o quê? Fartura, as plantações começaram a render, a população começou a aumentar. Com a população aumentando, aumentou o quê? Várias outras colônias. Então, com isso, deu um nome, deu homenagem ao quê? Ações de graça. Por que ações de graça? Porque eles viram que, apesar dos trancos e barrancos que eles passaram no começo, né? Alguns peregrinos passaram ali, eles começaram então o quê? Ter melhoria de condição de vida. Deu o quê? Fartura. A fartura deles aí começou a aumentar. Então, por isso que até hoje, né, o mês de novembro aí comemora então as ações de graça, certo? Então, pessoal, aí eles começaram então ter esse requerimento aí, né, de aumento aí desse desenvolvimento que eles tiveram. Tá. Durante dessas colônias, teve divisões das colônias. As colônias do sul e as colônias do norte. Ao total, foi 13 colônias que foram desenvolvidas aí. Na página 17 de vocês, cita aí, ó, fala sobre elas, as 13 colônias, tá? Veja certinho o nome de cada uma.
Ó, as colônias laranjas são as colônias do norte. As colônias lilás aí, né? As colônias do sul. Então, a gente tem Virgínia, América do Norte, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Nova York, Nova Jersey. Então, tem várias outras colônias aí. Estão vendo, né? Gravam bem essas colônias, tá? Dica. Então, a gente tem aí, certo? Essas colônias. Então, o que os ingleses começaram a buscar na América? Uma coisa assim, né? Começou ali a invadir, prosperar essas colônias, esses povoamentos. Então, eles buscavam o quê? Uma nova vida. Por quê, professora? Eles buscavam uma nova vida. O que eles passavam que eles queriam melhorar ali? Então, devido aos conflitos religiosos que eles passavam, porque mandava ali, né, uma certa religião poderosa, né? A gente podia ver, então, perante a católica. Então, esse povo era o povo de protestantes, da religião protestante, religião dos calvinistas, né? Então, eles que seguiam o líder aí dos calvinistas, que é o João Calvino, né? Então, tinha esses conflitos de religião, essas guerras aí, devido também à fome que eles passavam, devido à expulsão de terras, né? Que quem era proprietário de terras era quem? Os camponeses, né? Os pequenos proprietários de terras eram os camponeses, que eram o quê? Da classe menor que existia. Oi, Rafael. Vou fazer uma pergunta. Pode falar. O Pedro também já tinha feito aí no chat, mas realmente ficou perturbando minha cabeça. Ele era calvo, verdade? Sem querer zoar, era só perguntar, porque calvinista ele era calvo? Calvinista é cada nome do líder, que é o João Calvino. Então, eu queria saber se ele era calvo, se ele tinha... Não, sobre o nome dele mesmo, que era João Calvino. O Pedro também pensou, fez a pergunta, eu pensei, ele deve ser calvo, velho. Não. Vou deixar até aqui, ó, para você, aberto aqui o chat, para mim ficar observando mais. Então, tinha essas revoltas aí, que começou em decorrência, então, no século XVI e XVII, certo? Já no início do século XVIII, lá embaixo, que fala do livro de vocês, primeiramente foi fundado 11 colônias, 11 povoamentos diferentes, né? Chegou, invadiu ali essas terras e 11 povoamentos. Aí já no século XVIII, atribuiu mais aí. Então, se formaram as 13 colônias. Quando falar sobre as 13 colônias, vamos sempre referir esse conteúdo das colônias aí, né, que teve juntamente com o comércio triangular. Que esse comércio triangular eu vou falar mais na frente, certo? Então, teve duas aí, né, dividida aí, a colônia do norte e a colônia do... Colônia do Sul. Colônia do Sul. Então, a colônia do norte, a colônia do sul e o comércio triangular, vou falar no próximo link, porque esse link tá acabando, tá? Entra todo mundo, tá? Vai acabar que horas? Vai acabar que horas? Que horas que vai acabar? Agorinha acaba. Tipo... Mais 40